como a Sandra já nos disse, já nos informou, é o nosso assunto a respeito do amor e renúncia. Inicialmente eu vejo muito Jesus, foram feitos tantos filmes a respeito, mas eu vejo muito Jesus, acho que a imagem de Jesus deveria ser mais ou menos alguma coisa dessa maneira, né? Uma criatura transmitindo alegria, uma criatura, inclusive, com uma roupa que faz sentido para a época, não é? Não se tinha, porque às vezes nós vemos alguns filmes ou alguns desenhos a respeito de Jesus, onde aquele manto reluz, né, como se fosse lavado em máquina, depois devidamente passado e tudo mais, que não faz sentido. Era algo que se tinha de recurso para a época. Mas assim, uma criatura transmitindo felicidade, transmitindo aspectos positivos. Só podia ser, né? Só podia. Um espírito crístico, espírito responsável pelo planeta, um espírito, como o pessoal que estava em aula aqui, com 100% de consciência, só podia transmitir aspectos. Imaginemos a vibração dessa criatura. Descreve-se que Chico tinha uma aura cuja dimensão, primeiro a nossa, a média é 1 palmo na frente do nariz, em matéria desse círculo energético que nos envolve. A dele, estudada por inclusive um enviado da NASA que foi verificar isso e mediu com equipamentos específicos essa emanação energética, era de 20 metros circular. Você entrava nesta dimensão, você já se sentia bem. Por isso que as criaturas descrevem que muitas se emocionavam e estavam ainda distantes deles. Nós já vimos casos onde a pessoa chegou à frente dele e a pessoa não conseguia falar. E aí o irmão dela, né, porque eram 2 irmãos, disse, Mana, cumprimenta o Chico. Ela não conseguia se movimentar. Tamanha foi a emoção que a envolveu. Imaginemos um Jesus, né? O que devia ser. Tanto é que aquela passagem da mulher que sofria de um fluxo, que ela era uma hemorroíça, né? A hemorroíça é uma criatura que tem um problema com a menstruação, e ela menstrua, começa o processo da menstruação e ele não tem fim, o que leva a pessoa à enfermidade, né? Principalmente na condição da anemia. E era pior ainda, não só a enfermidade em si, como a própria situação da pessoa. Porque se acreditava, na época de Jesus, nós estamos falando de algo de 2000 anos atrás, que quem tinha um problema desse, a mulher que tinha um problema desse, considerando que a mulher era objeto, né, então a coisa ficava ainda mais complicada para o lado dela. Tamanha era o preconceito. A mulher que tinha esse tipo de problema, na realidade, era uma endemoniada. Ela tinha o demônio, por isso que ela sangrava em tempo integral. Né, os absurdos. E interessante, né, falávamos da energia emanada do Cristo, que quando essa moça especificamente toca na vestimenta dele, ela se cura. Né? Quando ele questiona, né, quem me tocou? E os apóstolos dizem, mas Senhor, porque a multidão queria tocar Jesus. Não é muito nosso, né, pessoal? A gente se expressa ainda naquilo que sente, abraçando. Quando começou a pandemia, era um grande problema, principalmente para nós latinos, né? Que temos assim essa maneira de muita influência de países europeus de nós nos abraçarmos, beijarmos, né? Eu sou filho italiano, a gente beija todo mundo, pai, mãe, tia, avô, todo mundo é beijável. Então é uma coisa muito natural. A pandemia quebra essa estrutura por um período, a gente já sente. Então imagine um espírito emanando energias superiores, o quanto você não é o desejo de tocar. E ele faz essa questão, os apóstolos dizem, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Ele diz, não.
Alguém me tocou de forma diferente porque eu senti sair virtude de mim. Essa é a colocação. Na realidade, é mais, estudando a doutrina, é muito mais detalhado esse processo. Depende para ilustrar esse ponto da questão energética de Jesus, depende da evolução do espírito. O processo mediúnico o médium adentra na psicosfera do espírito sem que o espírito esteja dando a comunicação para aquele médium. Ele captura da psicosfera do espírito informações e bota no papel, se ele for psicógrafo, daquilo que já é a estrutura mental do ser. Entendeu, não? Vou te dizer. Como o indivíduo tem uma capacidade de bondade superior, o que exala dele é superior. Então, se eu sou um médium, psicógrafo, eu adentro na psicosfera desse espírito e retiro lá coisas que são positivas. Ele não está dando uma mensagem para mim. Percebeu o contrário? A mediunidade é tão mais ampla que eu adentrei lá, capturo informações daquela mente que só vibra no bem e coloco no papel, porque, na realidade, eu estou recolhendo um material. Percebeu a relação com Jesus? Por isso que ele diz, saiu virtude de mim. Na verdade, ela adentrou na atmosfera dele e com a fé que faz a ligação entre o desejo dela e a condição que emana dele, acontece o processo. Isso não é muito diferente quando a mamãe, aí sim, desejando que o filhinho não tenha cólicas, etc., passa a mão na barriguinha. Está fazendo o quê? Transmitindo energias, etc., aí, por vezes, sem ter conhecimento, por vezes, mas pelo amor que tem por aquela criatura, o processo acontece. Aí, nós falamos isso, e, obviamente, para mostrar aspectos do amor e o quanto um espírito dessa envergadura precisou renunciar para estar num planeta como o nosso, que é cheio de encrenca e continua se arrumando ainda mais encrencas, né? Há 2000 anos atrás. A gente não tem muita noção do que seja reencarnar há 2000 anos atrás. Com o pessoal saindo da condição primitivista, tem que renunciar muito, né? Porque as criaturas estavam saindo da condição primitivista. A primitivista não é atrasada, é primeiro, né? Estão saindo das bases primárias do ser. Quando Jesus vem, se inaugura, não é exatamente naquele dia, mas naquele período se inaugura a condição de expiação e provas para o espírito. Adentramos em expiação e prova, que já era um tremendo de um avanço, né? E para depois adentrarmos na regeneração, que se dá mais ou menos com a chegada do Consolador, não é no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, é no período começa a se adentrar na regeneração, que será mais curta, evidentemente, do que 2000 anos de Jesus para cá, por uma razão, uma condição óbvia, lógica, da nossa capacidade, né, em relação àquilo que nós podemos promover para nós mesmos e de nós no reflexo para o semelhante. Olha a maravilha. Então, imaginemos a renúncia de um espírito desse reencarnando há 2000 anos, onde, para começar, 3% da população de uma grande cidade na época de Jesus não era analfabeto. 3%. Saindo das grandes cidades, porque 97% era analfabeto, saindo das grandes cidades era 100% analfabetismo. Isso para começar, né, só nesse aspecto, era 100% de analfabetismo, com alguns outros detalhes, né? Imagina só Jesus mesmo, né, para falar para uma assembleia que não tomava banho. Até o irmão dele, o Tiago, que
que era o judeu ortodoxo não tomava banho nunca. Nunca. Por isso que o pessoal fazia circuncisão. Que vem da Mesopotâmia, influencia no Egito e depois vai para os nossos irmãos hebreus que viveram no Egito como cativos que utilizavam da circuncisão. Por quê? Porque o cara não tomava banho. Então, fazer o corte da pele do prepúcio do homem era, evidentemente, preservá-lo em relação a enfermidades e também a esposa ser preservada de enfermidades, dada a situação. Então, você vê uma renúncia sobre todos os aspectos. É a mesma coisa de nós estarmos aqui, nesse país, e sermos guindadas para um país onde para uma tribo onde as condições são ainda primárias em relação à situação da vida. A gente às vezes nem imagina porque... Imagina você experienciar uma situação dessa natureza, né? Porque por mais que a vida seja difícil aqui, existem confortos que, né, nós já nos habituamos. Não é verdade? Você vai para um local onde as criaturas sequer têm noção do que acontece e tem um design ainda no cérebro tão primitivo que não capta aquilo que você usa. Se você mostrar um celular na frente dele, é capaz que ele te bata com um pau na cabeça, né, ou quebre aquilo na tua frente. Bom, primeiro ele precisa ver o celular. Porque se ele nunca viu, ele não tem esse design, ele não vê. Não é fantástico? A física explica isso. Né? Como a gente já perguntou na aula passada, né? Numa aula que a gente deu aqui. Vocês estão me vendo? Né? Lembra dessa aula? Vocês estão me vendo? Né? E muita gente disse que estava me vendo. Né? Mas vocês não estão me vendo. Não é verdade? É a luz que reflete em mim que vocês veem. Se apagar aqui, como eu não sou um ser iluminado, penumbra total. Há que ter no cérebro do indivíduo um design disso. Imagina, eu vou fazer uma comparação com Jesus. Eu vou dar um exemplo, se é que eu já não dei em outras oportunidades. Foram fazer uma experiência de educação de higiene numa tribo africana, totalmente isolada. A gente deu esse exemplo aqui? Não? Aí montaram telas desse tipo, puseram o projetor e apresentaram aspectos higiênicos. E aí, quando terminou, o pessoal perguntou, o que vocês viram? Aí todos, assim, os chamados índios, né? Não tem nada a ver, mas enfim, eles disseram assim, a gente viu um frango que passou correndo. É como um frango? A gente viu um frango que passou correndo. Foi isso que eles viram, um frango. Porque tem o registro do frango. Não tem o registro da tela, não tem o registro das imagens, então não vê. Quando o Cortés chegou na América Central, ele desembarcou e havia uma lenda de que os deuses viriam do mar e ressuscitariam e viriam do mar. Sai a bando daqueles, todo mundo fedido, que não tomava banho também, né? Mas sai um bando de gente com uma vestimenta completamente estranha do mar. Por quê? Porque os habitantes da América Central não viram o navio. Não tinha o design do navio no cérebro, eles não viram o navio. Aí um deles percebeu alguma coisa, porque as ondas que vinham reto para a praia estavam se desviando. Aí o índio percebeu que tinha algo ali com semelhante a alguma coisa que era uma montanha. Você sabe que isso é uma tela porque os seus pais, os nossos pais, desde criança foram nos ensinando. E aí a gente ficou com um design inicial, mesmo que você ainda tivesse aquela televisão que era um móvel e a telinha era meio arredondada, você ficou com aquilo na frente, aí todas as modificações existentes, já existe um processo. Então a gente aprendeu o processo, aprendeu o que é uma tela, etc. Né? Por isso que o tubarão que ataca o surfista, ele não o faz por mal.
Ele faz porque ele tem um design na cadeia alimentar dele, o animal que é o primeiro da cadeia alimentar, nada assim, que é uma foca. O surfista, quando rema, ele rema assim. O tubarão vê quem? Um surfista? Eu gosto desses, que tem o cabelo parafinado, bronzeado, musculoso, desses que são bons. Não. Ele vê uma foca. Então ele ataca a foca. Por acaso, é você remando. Né? É exatamente isso. Não tem maldade, tem um design, comida. Ponto. Aí você pode perguntar, não é? O que isso tem a ver com Jesus? A gente usou de todos esses exemplos. Por isso que quando vem aquele cidadão com uma proposta diferenciada de tudo aquilo que eu estou habituado durante mais ou menos, depende do historiador, 1.500 anos antes dele, passa um cidadão chamado Moisés, me ensina uma série de itens que eu trago, porque eu encarno, desencarno, aonde? No mesmo grupo. O cara que vivia na região da Palestina, ele não sabia que existia China, existia América Central, não tinha a menor noção. Ele era circunscrito naquela área, naquela região. Então eu desencarnava e ia para onde? Para o nosso lar, nem existia. Né? Eu ia para o nosso lar, lá na dimensão espiritual. Não, eu ficava onde? Junto da coletividade. Aliás, isso ainda acontece. Muita gente desencarna e vai para onde? Vai para casa. Por quê? Porque é o ponto seguro, é o ponto de referência. Então, ir para casa é uma coisa. Se a pessoa não tem a menor noção, vai para casa. Então, imagina, são 1.500 anos de Moisés a Jesus, depende do historiador, diz que é 1900. Vamos deixar para 1.500 mesmo. Aí o fato é, eu desencarno, reencarno, na mesma estrutura de nível mental. Então eu tenho uma informação de que vai vir um Messias que não é isso aí, que é um príncipe de espada na mão e que vai dizer para os romanos que estão lá, vão dar no pé, nego, porque agora o bicho vai pegar para o lado de vocês. Não é verdade? Era esse o Messias esperado. Não só ia botar os romanos para correr, como inclusive iam colocar o povo deles em primeiro plano. Quem vai mandar agora é nós. Ponto. Percebeu? Por isso que você tem pouca gente que faz uma adesão que tinha um design anterior, espiritualmente falando, aí já não é mais de forma, né? A gente está fazendo só uma ilustração. Tinha um design anterior, que significa, tinha uma sensibilidade mais apurada para ver em Jesus o Messias. Não era só o Jesus que a mulher tocou na ponta do manto e se curou. Não era mais esse. Era o Messias. Por isso que deu tanta confusão. E estão esperando o Messias até hoje. Imagine, então, a condição dele de amor em nosso favor e de renúncia para todos nós. Porque ele sabia que ia pegar aquilo pela frente? Claro que sabia. Ele sabia de todos os momentos que ele iria passar. É assim, a gente reencarna e sabe que vai um dia desencarnar. Sabe. É o único ser que sabe que vai desencarnar. Porque se você tiver um cachorrinho, essa hora ele está lá de barriguinha para cima, dormindo na tua casa, numa boa, não tem a menor preocupação com isso. Não é verdade? A gente sabe que vai desencarnar. Olha que situação interessante, né? Somos o único ser que sabemos. E é por isso que a gente precisa ver qual é a nossa obra, né? Não é verdade? Qual é a nossa obra? O que a gente vai deixar aqui? Que tipo de recordações nós vamos deixar?
Veja como o ensinamento de Jesus é importante sobre esses aspectos, né? Do olhar e vigiar. Né? Como ele é importante. Né? Que rastro a gente deixa? Né? De luz ou de destruição? Né? Tem gente que prefere de destruição, depois vem para resolver aquilo que deixou. Ou vem para dar continuidade no que deixou. Olha que beleza. São dois. É um indivíduo com propostas diferenciadas, né? Fazendo escolhas equivocadas ou não, tendo consciência delas ou não. Enfim, quando tiver consciência, conserta as encrencas que arrumou. Se já tiver um grau consciencial e não arrumou encrencas, dá continuidade no seu processo. Mas, enfim, todos vão dar continuidade de uma maneira ou de outra, porque a oportunidade é oferecida para todos. Olha, interessante, né, o quanto o indivíduo tinha que amar e renunciar da sua posição para vir há 2000 anos atrás, como já dissemos, mais de uma vez, e dizer, vamos começar a tirar esse povo de um processo de ignorância quase que completa e total. E faz, não impondo nada, tem que amar muito, né? Não é verdade? Faz o que eu estou mandando! Pronto. Vai fazer porque teme. No momento que não temer mais, segura. Não é verdade? Faz porque teme. Uma hora eu vou crescer. E aí complica. Tem esse processo? Não. Mas o seguinte, olha, Deus é tão bom. Olha que fantástico. Você percebeu que eu não saí do primeiro slide, né? Olha que fantástico. Deus é tão bom que eu vou fazer uma comparação para vocês. É Jesus falando, só que está num português mais atualizado. Qual do seu filho que pedisse um macarrão com, por exemplo, porpetas, que hoje é domingo, você lhe daria uma pedra e um prato com uma serpente? Eu estou falando do talharim, tá ok? Se você não faz isso ao seu filho, que dizer Deus? Não, porque ele diz assim, qual dentre de vós, sendo pais, se o filho lhe pedir do pão, lhe daria uma pedra. Se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus? É genial. É genial, porque ele não está impondo nada. Ele está fazendo as pessoas com aquilo que era conhecido raciocinar, usando o exemplo delas mesmas. Não é fantástico? Outra coisa, né? É lícito pagar o tributo? Deixa eu ver a cara da moeda, né? A efígie, que é a cara. De quem é? De César. Então você dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Você não tem. Paga aí, ô hipócrita, cala a boca. Né? Tem isso. Tem toda. Agora, a hipocrisia, ele chamava a atenção, né? Da falsidade, da situação de rotulagem, das criaturas que se rotulavam para explorar o povo. Por isso que essas pessoas queriam eliminá-lo, porque ele era o contraponto, não atende porque pode ser ele, dizendo está na hora de subir. Há ruim aqui, mas a gente não sabe o que vai encarar, né? Então é melhor continuar aqui. O fato é que você não tem em relação à hipocrisia, ele dizia, deixa de ser hipócrita, não é? De viver de rotulagem. Isso é para nós, não é verdade? Às vezes é um santo dentro da casa espírita, um demônio dentro de casa. Começa a melhorar um pouco, porque em algum lugar já está exercitando a santidade, não é verdade? Mas às vezes é o contraponto, né? É um verdadeiro santo na sociedade e um tirano dentro de casa, né? Ou uma tirana dentro de casa. Mas já está pelo menos tentando, né?
manter a aparência, já é alguma coisa, mas ele combatia esses processos, dizia, você escuta, deixa de rotulagem, né? Por que você fica olhando o cisco no olho do teu irmão? Se você tem uma trave no teu, ô hipócrita, tira a trave que está no teu, que você então ajuda. Até porque o cisco que você está vendo dele é reflexo da trave que você tem no seu, no olho dele. E às vezes nem o cisco ele tem no olho, é o seu reflexo no olho dele, não é verdade? Que é o Freud, a gente até já usou, né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. É fantástico, né? Porque é o reflexo da criatura. E é incrível, porque você não tem uma imposição, e você tem renúncia e amor até o ponto de ser crucificado. Esse assunto que nós estamos tratando, que já faz aí quase meia hora, está neste livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos viveu no período de 1886 a 1900, e desencarnou em 1934, era da Academia Brasileira de Letras, um grande contista, jornalista, escritor, etc. E ele traz nesse livro Boa Nova, e o capítulo que nós estamos utilizando é exatamente o 12º capítulo, cujo título é Amor e Renúncia, que ele vai falar do momento do início da missão de Jesus, quando ele vai nas bodas de Caná. Ele vai às bodas de Caná, a família dele era convidada, e ele chega depois com alguns apóstolos, e a mãe dele, porque ele era uma criatura muito zelosa para com a família, né? Tanto é que ele era carpinteiro como o pai. Havia um ditado na época de Jesus que dizia o seguinte: se você não quiser que o seu filho, se você não quiser que o seu filho se torne um salteador, que era um assaltante, que tinha muito nas estradas, porque as pessoas viviam na miséria, né? Quem comia na sociedade era um percentual mínimo, que o resto tentava sobreviver. E eram acharcados pelos impostos da própria sociedade onde viviam, e também dos romanos, que eram os conquistadores. Então tinha imposto para tudo quanto é lugar. Tinha pedágio, como tem pedágio hoje, etc. Tinha tudo para todo mundo. Os indivíduos viviam, o que produzia não era o suficiente para se manter, porque parte daquilo era levado num verdadeiro acharque, principalmente sendo um povo conquistado, um povo dominado. Por isso que você vê, né, gente tentando não ser dominado. Em casa mesmo, não é verdade? Na sociedade primeira, que é a casa, ninguém aceita a dominação. E só aceita se não tiver outra opção, porque a hora que tem, acabou a dominação. Aí eles são convidados para essas bodas, né, uma festa de casamento, que se dependia do recurso financeiro da família, a festa podia ter uma duração até de 7 dias. Então você tinha festa de manhã, tarde, noite e madrugada, né? A festa tinha uma duração de 7 dias. E uma das situações que aconteceu na festa foi que acabou o vinho. E aí, acabar o vinho era um desastre, porque era considerado de mau agouro, de má sorte para os nubentes, o término do vinho antes de terminar a festa. Você vê que o pessoal gostava de umas e outras, né? Podia não ter o que comer, mas se tivesse a birita, ficava todo mundo feliz, né? Então, acabou o vinho, e acabar o vinho, como a gente disse, né, era má sorte para os noivos. Então, conclusão, a mãe de Jesus, Maria, chega para ele e diz: olha, acabou o vinho. Olha que fantástico. Imagina você chegar para o seu filho ou para a sua filha e dizer assim: meu carro está precisando ser trocado. E aí o cara diz: deixa comigo que eu vou produzir um. Fantástico. Ele vai e ela diz para os servos da casa: faça do jeito que ele pedir. E enchem as bilhas de água, ele faz a imposição de mãos e transforma água para vinho. Aí os puristas começam a entrar em ação. Imagina Jesus fazendo vinho.
Ele fez suco de uva. Não podia fazer. Ora, vamos começar a ver o que a própria ciência já sabe. Primeiro, que é possível a alteração molecular da água, a gente já sabe disso. Segundo, uma pesquisa mais recente, feita em Stanford, com o chefe da área de testes de produtos, o nome dele é William Tyler. William Tyler pegou uns equipamentos, montou um equipamento e colocou água e chamou 6 cidadãos lá e pediu para essas pessoas que sentavam em círculo sobre a água que estava por debaixo desses sensores e tudo mais, que eles pensassem para alterar o pH da água. O pH da água vai de 0 a 14, de 7 em diante é a água melhor para ser consumida porque traz benefício. Abaixo disso, praticamente benefício nenhum, e um pouco mais abaixo ela começa com o processo de acidez, né? Tanto é que o refrigerante tem um pH de 2,5, porque ele é extremamente ácido. E aí ele colocou a água, e mediram, né, o pH da água antes, então colocou a água de um pH que ia de 7 em diante, e pediu para o pessoal mudar o pH da água, e o pessoal mentalmente mudou. Acidificou a água. Ou seja, isso é uma das pesquisas, porque a gente vê, né, outras feitas, a gente não precisa ir muito longe. Não é? No Evangelho no Lar, às vezes, eu acho que tem casos aqui que podem comprovar, por vezes você coloca a água natural e quando termina o Evangelho ela está gaseificada. Outras vezes ela tem sabor ou o odor ou é um tipo de erva, ou é um tipo de perfume de alguma flor, ou às vezes o sabor, né, é de uma medicação, etc. Quem é que está promovendo aquilo? Há uma promoção de amigos espirituais, utilizando também das nossas energias, da mesma maneira que acontece num passe, e está atuando nesse líquido que é o veículo mais sensível que se tem no planeta. E Jesus não podia fazer isso? Ah, mas é que, imagina, Jesus ia fazer lá vinho para o pessoal se embebedar? Não. Ele poderia produzir vinho sem álcool? A gente produz vinho sem álcool, cerveja sem álcool, há quantas décadas já? Nós temos a tecnologia, imagina um espírito crístico que é o senhor do planeta, que ele não conhece só de princípio inteligente e espírito que está aqui. Ele conhece do planeta, com todas as dimensões. E o processo dele, ele não é médium, é anímico, é dele. A condição de movimentar a matéria é dele. Então, tanto é que como ele restituía, fazia no indivíduo a restituição de tecido danificado pela hanseníase, conhecido como lepra. Que ele fazia o quê? Da estrutura do princípio inteligente que aquele indivíduo for, se complicar, depois a gente fala lá fora, da estrutura de princípio inteligente que ele foi, ele se utilizava daquilo que está em mim e em você para restituir, desde que eu não tivesse metido numa prova onde eu precisasse daquela enfermidade, porque ele não curou todo mundo, ele curou quem estava em término de prova, né? Ou seja, minimizou de alguns e curou outros, e outros precisavam daquela prova. Ele utiliza da estrutura que é nossa com a capacidade dele. O que a gente tem de estrutura como princípio inteligente que nós fomos? Por exemplo, a restituição, né? A condição de restituir partes do próprio organismo. Né? A gente que tem lagartixa aqui, que dá de monte aqui na Flórida, é que precisa, né? Porque senão a gente seria comido por inseto. A lagartixa, quando ela foge do predador, só a título de exemplo, ela enrosca o rabo dela em algum lugar, arranca o próprio rabo, cujas terminações nervosas ficam se mexendo durante um período, né? E está fluidificado ainda, né? Tem fluido vital ali, para fazer com que aconteça isso, e o predador pula no rabo e ela se manda. Não é assim que funciona? Só que ela
por impulsos elétricos que ela não tem comando inteligente, porque é instintivo, ela faz com que o rabo nasça de novo. Não é desse jeito? Percebeu como é que Jesus restituía as coisas? O tecido. Ele atuava na criatura, com a capacidade dele, evidentemente, né? A capacidade energética dele, atuava na criatura naquilo que ela tem como base de restituição da própria matéria orgânica e atuando sobre isso, via perispírito da criatura, porque o perispírito tinha que estar curado. A manifestação no corpo ainda era doentia, mas o perispírito já estava em fase de cura. Ele fazia o processo acelerado daquilo que a gente, por vezes, demora muito tempo para fazer um processo de reconstituição. Fantástico. Essa era a capacidade desse espírito. Então, fazer uma alteração molecular na água era extremamente simples. Aliás, pesquisa feita por esse cidadão que desencarnou em 2014, que é o Masaru Emoto, que ele não foi levado muito a sério, né, porque, claro, né, sempre tem os interesses por trás, mas isso são fotos da água cristalizada sobre o influxo de bons pensamentos. Esses são pensamentos de amor. Quando você tem pensamentos elevados, pensamentos positivos, pensamentos de amor na água, por exemplo, se você transforma, porque ele cristalizou depois, né? Ele congelou depois e fotografou. Você transforma. Ao contrário, também é verdadeiro. Pensamentos desequilibrados, pensamentos que não sejam de amor, né? Pensamentos que não sejam de renúncia em favor do semelhante, por exemplo, você tem um processo de contaminação que isto se apresenta não dessa forma, completamente distorcido, em colorações escurecidas. O seu corpo, o meu, o nosso, tem 73% a 75% de água. Percebemos o que a falta de amor faz conosco, a falta de renúncia faz conosco. Então se adoece por se manter um padrão vibratório negativo sobre nós ou sobre os outros. Porque aquilo que a gente tem sobre o outro sai da onde? De nós. Então, as minhas posições em relação ao outro ou à outra causa em mim os benefícios ou os malefícios que eu vou me queixar. Para quem? Se não para nós mesmos. Não é fantástico? Com tudo isso, a gente não vê, não é, a questão de inteligente de amar. Por isso que é Hermínio Corrêa de Miranda, nas suas obras, ele repete, ele escreveu várias, e ele diz que ser bom é ser inteligente. Por quê? Porque a movimentação do bem faz com que eu movimente todo o meu ser em todas as minhas dimensões, porque eu sou um ser interexistente de várias dimensões, né? Porque tenho várias dimensões em mim mesmo, eu movimento todo o meu ser, né, que se reflete no corpo físico, em benefício de mim mesmo, usando da minha inteligência. Por isso que não é religião, é religiosidade, é espiritualização do ser. E isso se dá através do exercício das capacidades que são inerentes a cada um de nós. E às vezes a gente diz assim, mas eu não estou preparado, não estou preparada. Todos nós temos um preparo suficiente para favorecer alguém com quem nós nos relacionamos. Não temos? Até mesmo o espelho. A gente pode se favorecer muito olhando para o espelho. Né? E colocar as qualidades nobres, ver em nós as qualidades nobres e quebrar essas estruturas negativas, contrárias ao amor a si mesmo. Porque essas estruturas de natureza mental faz com que eu me deprecie. E me depreciando,
eu não consigo ver no outro senão situações depreciativas, porque está em mim o processo. Eu preciso me valorizar. Ponto. É da natureza do ser. É autopreservação. A gente precisa se valorizar para estender para o semelhante. Então não dá para amar o outro se eu não amar a mim mesmo. Não dá para perdoar o outro se eu não perdoar a mim mesmo. Não dá para ser bom para o outro se eu não for bom comigo. Não é um processo egoísta. É uma questão natural de nós e nós mesmos. Mas ficou a questão do Pedro, o apóstolo. Tem alguém que chama Pedro aqui? Não. Não, porque uma vez eu disse assim, o Pedro, e o cara pensou que estava falando com ele, e veio, e eu disse, o Pedro negou Jesus, aí o cidadão veio no final da palestra e disse, eu nunca neguei Jesus. Eu disse, não, mas não era você, Pedro, era aquele Pedro. Aí ficou uma situação complicada. Mas o Pedro tem uma atitude com Jesus muito semelhante à nossa. Semelhante à nossa. Poderia ser a nossa. É que a gente tem mais volume de informação para não ser nossa. Mas ele tinha, estou falando do Pedro, 2000 anos atrás, ok? Um cidadão com características e atitudes de um indivíduo rude, voltado para uma sociedade limitada, né? Num inconsciente coletivo semelhante e rude. É pão, pão, queijo, queijo. É aquela coisa fechada neles mesmos. E aí Pedro faz a indagação para Jesus a respeito do óbvio. Por que o senhor fez vinho? Que incrível. É interessante notar que o vinho, você pode usar o exemplo da cerveja na Alemanha. Os alemães acabaram se habituando à cerveja porque morria-se de cólera. E tomando a cerveja, que é fermentada, etc., o vírus o cólera não sobrevive nesse ambiente. Então o indivíduo tomava cerveja para não tomar água, porque tomava água, tinha cólera, desencarnava. Kardec, no período em que Kardec estava reencarnado, em Paris, ou seja, na França, quase de uma maneira geral, eles tiveram um surto de cólera. O Kardec tomava vinho. Agora, uma coisa é você tomar um produto que mata a tua sede e protege a tua saúde, e outra coisa é o indivíduo deixar a cara. Não é? É a mesma coisa que eu sentar à frente da mesa e eu comer para viver ou eu viver para comer. É postura, são situações. Nada de estímulo que a dose do vinho na hora do almoço, na hora do jantar, faz bem para o coração, etc., porque tem um marketing industrial por trás disso. Você pode tomar suco de uva que dá o mesmo efeito, ok? Tem um marketing industrial por trás disso, mas o suco de uva tem flavonoide do mesmo jeito que tem o vinho, com exceção do álcool. Ponto. Então, ok, mas é uma questão de preferência. Nós já estamos num nível de informação, num nível de capacitação que a gente consegue discernir e escolher, não é verdade? E é respeitável a escolha, evidentemente. Né? Então, olha o questionamento. Se a gente com menos informação não o faria. O senhor fez vinho para todo mundo? Pô, pega a mão, hein, Jesus? A mesma coisa que a gente chegasse aqui no almoço da cantina, que está lá nos aguardando, né? Tivesse lá uma cachaça para a gente tomar umas antes do almoço. Como tá, né? Tá diferente, né? Não é verdade? Percebeu? Mas imaginou o Pedro. Birita para todo mundo. Já estava de cara cheia, porque essa festa já está rolando faz um tempão. Você ainda vai dar mais um pouco para os caras? Primeiro, todas aquelas questões. Né? Tanto é que os convidados dizem para os nubentes, vocês deixaram o melhor vinho para depois? Quando o melhor vinho é servido primeiro, que aí está todo mundo mamado no português comum, e depois você bota qualquer coisa, o pessoal toma e está todo mundo feliz já. Né? Então, o ponto é, vocês deixaram o bom vinho para depois? Então, veja que tinha qualidade e podia não ter álcool, não é verdade? Podia não ter álcool, porque Jesus era um cara consciente.
Já está vendo todo mundo borracho lá, já está bom, né? Sabe, se não está borracho, está já alegrinho, ponto. Dá lá o sem álcool mesmo que está tudo certo e de boa qualidade, tem mais esse detalhe. Mas a resposta de Jesus é algo assim que mostra o ponto daquilo que a gente valoriza ou não em nós, que é a questão, vamos logo mude aqui, a questão da amizade. Jesus fala sobre a valorização dos amigos e a aplicação do amor a eles. O vinho representaria a alegria entre os amigos, uma forma de agradá-los. Até porque eles são os nossos tesouros, não são? Por isso que a nossa amizade é tão valiosa que a gente não pode dar para qualquer um. Estamos falando de amizade. Coleguismo é diferente. Né? Olha a beleza que é em relação. E o apóstolo pergunta, mas e se os amigos, de repente, né? Os amigos não nos compreendem, os amigos são ingratos conosco. E aí Jesus vai novamente ensinar dizendo, mas valeu o período que nós convivemos com eles. Não é? Valeu o período em que nós estivemos com eles. Aquilo que eu dei para eles não lhes será tirado. E aquilo que eu recebi deles antes do momento da ingratidão não me será tirado. Não é genial? Isso tinha que ser um espírito elevado para, né, trazer aquilo e falar de amor com a simplicidade, porque ele diz o verdadeiro amor nunca espera a recompensa. O ponto do apoio do amor de Jesus é renúncia, ou seja, ceder, dar, apoiar, dividir, repartir. Olha que fantástico a gente ver esse aspecto. E não tem recompensa, porque às vezes a gente cobra do outro, da outra pessoa, as questões relativas ao nosso sentimento para com ela. Aí vem vocês, meninas. Agora a geração está mudada, graças a Deus, os espíritos que vão reencarnando estão mais evoluídos, porque vocês, meninas, chegam para gerações anteriores como a minha e dizem assim, você me ama? Oh, pergunta complicada. Aí começam as respostas. Fala que você me ama. Não, mas você não vê pelas minhas atitudes? Você não vê o que eu faço? Não, mas fala aí que você me ama. Dificuldade. Por que dificuldade? Porque houve uma educação castradora, aonde, olha eu, até no inconsciente coletivo, ficava plasmado. Você não pode demonstrar sentimentos, porque o homem que demonstra sentimentos demonstra fraqueza. Que coisa mais ultrapassada, não é verdade? Que coisa mais... Fala logo que você ama. Sai desse corpo que não te pertence. Diz logo de uma vez. Acaba com essa história. Não é porque elas se expressam desde a caverna. Elas precisam da expressão. E a gente ficava de moita, porque a gente caçava. Não dava para fazer DR, né, durante caçada. Você não tem discussão de relacionamento durante caçada. Você fica de boca calada. Então, vem desde essa época, essa expressão tranquila do sentimento, que graças a Deus a reencarnação vai ocorrendo em nós, estimulando os aspectos positivos em ambas as condições que nós nos encontremos, né, na corporação que nós nos adaptarmos, que nós nos sentirmos bem, não importando qual é a denominação que se tenha, esse é o ponto, e com isso estimulando os aspectos do amor a nós mesmos, refletido no semelhante, da renúncia em favor daqueles que nós amamos, fazendo com que nós nos tornemos criaturas mais sutis, mais confiantes em nós mesmos, obviamente mais cristianizadas dentro daquilo que Jesus nos ensinou.
de que importante é amar, de que importante é perdoar. Muita paz a todos.